origem do universo? Existe conflito entre a ciência e o criacionismo? E qual é a origem do mal? Ficou curioso? Estas e outras perguntas serão respondidas após a vinheta. A paz do Senhor Jesus, eu sou a pastora Nath e esse é um material complementar do nosso curso bíblico cronológico. Aos domingos nós estamos tendo uma aula completa, entendendo o enredo bíblico e estudando cada trecho da Bíblia. Agora, nesse novo material nós apresentaremos apenas os fatos bíblicos para que vocês possam entender como uma história está conectada à outra. Fique com a gente nesse vídeo, tá bom? Na primeira aula, nós aprendemos um pouco sobre a Bíblia, né? Que ela é o livro mais fascinante de toda a história. Ela é a palavra de Deus. Ela foi escrita por cerca de 40 homens. Na verdade, eles foram inspirados por Deus para escreverem em um período de mais ou menos 1.600 anos, né? E de Gênesis a Apocalipse, a narrativa bíblica, ela nos traz Deus revelando a sua glória à humanidade. Deus existe, Deus é desde a eternidade, mas desde o momento da criação, Ele começa a se revelar ao homem. Nós aprendemos com o pastor Fabiano que os atos da criação de Deus começam a se manifestar no Gênesis, né? A palavra para a criação que apresenta lá é bará, que significa que Deus criou a partir do nada. E nós aprendemos, não é verdade, na escola que o ser humano não pode fazer isso. Nós temos a lei de Lavoisier que fala que no mundo nada se perde, nada se cria, mas tudo se transforma. Mas Deus, Ele é todo-poderoso, é a fonte de toda vida, de toda a criação, e Ele criou a partir do nada. Então, nós aprendemos em Gênesis 1, que no primeiro dia Deus criou a luz, em seguida Ele fez a separação entre as águas dos céus e entre as águas que existiriam sobre a terra. Depois no terceiro dia ele fez a separação entre a porção seca e os mares. No quarto dia ele criou o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia ele criou os animais aquáticos e as aves. No sexto dia os animais terrestres. Inclusive Deus criou o homem no sexto dia também. E no sétimo dia Deus descansou. Não é verdade? E após Deus criar toda a terra de modo perfeito, Deus criou o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. E Deus dá ao homem a função de governar toda a criação. O Senhor cria também a mulher para ser companheira do homem e o Senhor Deus a cria a partir do homem. E a Bíblia também diz que lá no meio do jardim o Senhor colocou a árvore da vida e colocou também a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida era um símbolo da salvação que estava acessível ao casal, né? Adão e Eva, eles desfrutavam de uma vida abundante e de um relacionamento amoroso com o Criador. Havia apenas uma proibição. A proibição era de comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. No dia em que Adão e Eva experimentassem, eles conheceriam a morte. E nesse caso, a morte a gente entende como separação. A morte é a separação de Deus. Infelizmente, seduzida pela serpente, que era o diabo, né? A mulher, ela come do fruto do conhecimento do bem e do mal e ela oferece para o seu marido. Nesse mesmo instante, acontece sim a morte. Eles são separados de Deus e eles passam a ter consciência do bem e do mal. A partir daí, o homem, ele precisa trabalhar duro para se sustentar. A mulher, ela começa a sofrer dores na hora do parto e a serpente é condenada a se rastejar. No entanto, no seu amor pleno, o Senhor Deus, Ele, juntamente com toda essa condenação, Ele já envia a promessa de que Ele enviaria o filho da mulher, que ela esmagaria a cabeça. E esse filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Nós sabemos que o descendente da mulher é Jesus Cristo, o nosso Senhor, que venceu o diabo na cruz. Quando existe a queda do homem, nós entendemos que existe uma
uma quebra, né? Um rompimento no relacionamento do homem com Deus. Mas não apenas o relacionamento do homem com Deus é deturpado, mas a forma como o homem se vê, como o homem se relaciona consigo mesmo, a forma como o homem se relaciona com os demais. Nós vamos ver que os filhos de Adão, né, que Caim mata o irmão dele Abel, e também nós veremos que há uma deturpação do relacionamento do homem com toda a criação. O homem começa a ou venerar a criação, adorando estrelas, adorando animais, ou começa a destruir a criação. Então há toda uma queda em toda a criação a partir da queda do homem. E aí a história bíblica, ela continua com uma grande tragédia na família, né? Que Caim, o filho de Adão, ele mata o seu irmão Abel. E sem dúvidas, né, a maldade, ela se espalha por toda a terra. E isso entristece sobremaneira o coração de Deus. E o Senhor Deus, ele decide que ele exterminaria a humanidade. Mas existia um homem justo, e esse homem era Noé. Então Deus decide que a partir de Noé, ele iria repovoar a terra. Então o Senhor ordena que Noé construa uma grande barca, né, a arca, e o Senhor manda que Noé guarde dentro dessa arca exemplares de todas as espécies da terra, que ali o Senhor preservaria toda a criação dele, né? E Noé, ele entra na arca, depois de 100 anos construindo aquela arca, Noé entra na arca e o Senhor Deus envia os animais, o próprio Deus, ele fecha a arca, e aí vem as águas do dilúvio, chovem 40 dias e 40 noites, e Noé e sua família são guardados naquela arca, e eles ficam lá dentro por cerca de 1 ano. Né? E quando Noé sai da arca, ele oferece um holocausto a Deus. E o Senhor aceita aquele sacrifício, o Senhor aceita aquela oferta, e ele faz uma aliança com o homem, erguendo um arco-íris no céu, dizendo para o homem que nunca mais traria um dilúvio, nunca mais exterminaria a terra através das águas, né? E nós entendemos que Noé, ele cumpriu o propósito em glorificar o nome do Senhor, em levantar o nome do Senhor. Mas existiu um homem, existiu um povo, né? Nimrod e seus homens. Eles quiseram trazer glória para si mesmo. E para engrandecer o próprio nome, eles desejaram construir uma alta torre, uma torre que nós hoje conhecemos como a Torre de Babel. O objetivo dessa torre era elevar os homens até os mais altos céus, né? E fazer com que o nome deles ficasse famosos, né? E aquilo desagradou o coração de Deus de tal maneira que Deus, ele trouxe uma confusão nas línguas. A Bíblia diz que naquela época eles tinham uma só língua. E a forma que Deus decidiu para que aquele projeto não fosse para frente, porque aquele projeto não glorificava a Deus, foi trazer uma confusão, e a partir daí é que surgiram várias línguas. Esse é apenas o começo. Siga com a gente no nosso curso e assista os próximos vídeos. Deus te abençoe.